já rolou assim uma química, né? De minha parte. A aluna foi muito esperada, muito desejada, muito planejada. Nós descobrimos, né, com 3 anos, nós fechamos o diagnóstico, Luan tem uma síndrome rara. Mamãe tem jardinalzinho, mamãe vai dar um pedacinho. Pessoas que já passaram, pessoas que continuam, nós somos feitos de retalho. Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Sesc Universitário, em Goiânia, trazendo para você o primeiro episódio da nossa série Sesc Goiás. Aqui, o extraordinário é você. E hoje nós vamos conhecer a história de uma família linda que está aqui comigo. Eu tô falando da Vanessa, do Leopoldo, da Aluna e do Luan também. Vamos lá conhecer a história deles? Eu sei que cada um de vocês tem uma história e o mais legal, né? A história da família de vocês começou no Sesc. Então eu queria que vocês contassem pra gente, primeiro, como cada um conheceu o Sesc, como começou a sua relação. Então, a minha relação com o Sesc começou quando eu entrei na faculdade. Eu fazia faculdade na Exefego entrei em 2006. E sempre que eu passava aqui na porta, eu falava assim, eu quero trabalhar aqui. Então, comecei a faculdade e em 2008, quando foi liberado o estágio, eu tive informação que aqui tinha o programa de estágio e eu me inscrevi, fiz a seleção, fui aprovada. E aí, depois disso, fiz uma seleção e assim que eu formei, eu já estava aprovada na seleção para assumir como professora efetiva. E aí, eu fui para o Sesc Campinas, onde eu fiquei por 3 anos. Então, a minha relação com o Sesc começou assim. Nessa época que ela estava lá no Sesc do Faissalville, eu morava ali perto, né? Então eu comecei a treinar na academia lá. A gente se conheceu na festa junina, lá no Sesc Faissalville, né? Foi um forró mesmo, acho que era até o rastapé. Isso foi no final de junho de 2008. Em julho começou o intensivão de férias da dança de salão. Como sempre, são menos homens, né? Aí tem que fazer aquele rodízio, né? Mas rodava e caía no sorriso bonito, né? E assim, quando foi a confraternização de encerramento dessa turma que durou só o mês de julho, a gente foi fazer um forró lá no mercado da 74, né? E aí lá a gente se beijou pela primeira vez, né? Vamos fazer 12 anos de casado esse ano. A Aluna chegou em 2017. Foi uma chegada assim muito esperada, né? A Aluna foi muito esperada, muito desejada, muito planejada. Quando chegou a época de colocar a Aluna na escola, como surgiu essa ideia de trazer para o Sesc? Por que o Sesc? Você chegou a pensar em outras instituições? Como foi isso? Então, eu saí do Sesc em 2013 quando eu fui casar, porque estava muito pesado, né, em 2 empregos, e eu queria mesmo essa questão de viver a família, então eu queria ficar um período em casa, né. E a Aluna chegou em 2017 e eu tinha perdido já a carteirinha, a credencial. E aí o colega falou, uai, Vanessa, mas não tem ninguém assim, seu pai não trabalha no comércio? Uai, meu pai trabalha. Uai, seus filhos podem ser dependentes do seu pai. Falei, pode? Eu não sabia, eu achava que só se fosse de pai ou de mãe, né? E aí, a gente já fez a carteirinha dela rapidamente ali, naquele mesmo dia. E coincidiu que isso foi em setembro e em outubro já era a concorrência das vagas. Nessa época de 2020, que foi no final de 2019, era ainda por sorteio, né? A Aluna, se eu não me engano, se não me falha a memória, ela foi a 20ª a sair o nome. E assim foi, né? Em 2020 começou as aulas em janeiro, o Luan nasceu em fevereiro e a Aluna estava apaixonada na escola. O dia que foi o primeiro dia de aula dela, veio a mãe, o pai, a avó, e a gente achando que a Aluna ia dar trabalho, ia chorar. E ela entrou correndo pra salinha, foi brincar de massinha, nem deu tchau pra gente, né? Só que aí, infelizmente, foi o ano que veio a pandemia, né? Então a Aluna já estava apaixonada na professora, nos coleguinhas, já tinha feito ali laços, né? Tava super empolgada. E aí, em março, né, a gente teve o lockdown e aí parou tudo.
né? E Luna, me conta uma coisa. O que você lembra de quando você estudou aqui no SESC? Lembro que eu acho que já na primeira semana eu tinha feito bastante amizade na sala. Eu gostei muito da escola, foi uma aprendizagem muito boa. Eles não ensinam a alfabetização, né? Mas você já sai aí todo sabido, você já não precisa mais de aprender a alfabetização. E eu creio que meu irmão também vai sair desse jeito. Que legal! E quando foi a descoberta do Luan, até o Luan chegar aqui na escola? Como foi essa história? Então, a chegada do Luan, diferente da Luna, não foi planejada, né? Mas Deus sonhou ele pra nós, né, amor? Sim. E eu falo assim que foi mais um presente, uma dádiva que Deus nos enviou. E foi um processo, assim, um pouco difícil, porque diferente da Luna, foi uma gestação de risco, né? Então já não tivemos a tranquilidade que foi a gestação da Luna, né? Aí ele chegou, né? E chegou assim e teve uma sequência de muitas internações, né? Então a gente não sabia o que o Luan tinha. Até que pra mim, assim, eu lembro que foi um marco muito forte quando a gente foi fazer a introdução alimentar dele, que eu sentava ele no cadeirão e ele não ficava, ele não firmava o tronco, diferente da Luna que brincava com a comida já. Então, assim, pra mim ali já acendeu que tinha alguma coisa que não estava adequada, né? Um atraso de desenvolvimento, né? Então, nós acabamos tendo um pouco de problemas com a Luna na questão da ansiedade, porque pra ela, na cabecinha dela, quando eu saía com o Luan, eu tava levando ele pra passear e ela ficando. Mas, na verdade, nós estávamos indo para os hospitais. E mesmo na pandemia, a gente fazendo as aulas online, que eu fazia questão de fazer as aulas online com ela, a gente teve muito apoio da direção aqui, né, da Francis e também das professoras que acompanharam ela em nos ajudar nesse processo. Até quando ela chegou no Jardim 2, o Luan já estava para fazer, né, 3 anos. E aí nós conseguimos fechar o diagnóstico do Luan, porque o Luan começou a fazer terapia com 1 ano e 4 meses. Por conta desse atraso, inicialmente, uma hipótese já de autismo. E aí nós descobrimos, né, com 3 anos, nós fechamos o diagnóstico. O Luan tem uma síndrome rara, que é a duplicação do cromossomo 15. Ela é neurocomportamental. Por isso que a gente olha para ele assim fisicamente, você fala que é uma criança como outra. Mas é um desarranjo neurológico mesmo, né, de processamento. Então, com isso, fechou o diagnóstico de autismo. E pouco tempo agora fechou também o TDAH, né? A minha vida, a vida da nossa família, né, amor, e o SESC, ela se mistura o tempo todo, porque assim, a gente acha o apoio em todas as nuances, né, tanto para nós, né, em formação profissional, em atividades físicas, quanto na educação dos nossos filhos, né. Então, assim, eu tinha já dentro de mim aquela certeza que era aqui que eu queria que o Luan viesse. E eu falo que quando a gente é uma mãe atípica, a gente não... É diferente a escolha por ela e a escolha por ele, porque para ela foi a questão do ensino, da seriedade, né, do compromisso, mas por ele tinha um quê a mais de me sentir segura, porque era como se aqui fosse a minha casa. E o SESC, ele é referência em educação inclusiva, então a questão de ter as professoras de apoio, que é fundamental. Eu queria que o Luan viesse para cá e que ele pudesse desenvolver, né? Sabia que ia ser diferente, porque a aluna saiu daqui praticamente lendo e escrevendo, mesmo com a pandemia e mesmo não sendo o objetivo da educação infantil. Esse não é o objetivo, mas assim, pela seriedade do trabalho e a forma como é conduzida, porque o SESC tem esse feeling de fazer o significado dos conteúdos para a criança e de trabalhar com projetos que causam interesse, né? Então, assim, para mim, era aqui. Ele entrou aqui quando? O Luan entrou aqui em 2023. E aí esse é o último ano dele, infelizmente. O coraçãozinho já fica apertado, né? Mas passou pelo Maternal 2, pelo Jardim 1 e agora tá no Jardim 2 com a professora Fernanda. E conta pra gente, os dois, claro, o que vocês perceberam aí no desenvolvimento do Luan depois que vocês matricularam ele aqui no SESC, que ele passou por esse acompanhamento? É muito perceptível a melhora que ele teve. No começo era bastante difícil ele interagir com outras crianças, né? Então a gente tem esse medo dos pais também, né? Que acaba que a gente vai blindando ali a criança, que acaba que no fim é até pior para ela, porque a gente que
que não deixa interagir muito bem. Então, com medo, né, dele fazer alguma coisa com as crianças e vice-versa. Hoje o Luan, ele é bastante agitado, né, mas ele, graças a Deus, ele com outras crianças, ele senta, ele brinca, ele se comporta muito bem. Então, eu tenho convicção de que ele ganhou isso aqui, né, com a ajuda da escola e principalmente dos professores. Vocês falaram da questão da inclusão, né? É nítido isso na fala de vocês. E eu queria entender, assim, de que forma a inclusão tem aqui, que vocês percebem no SESC, por parte dos alunos, das famílias, das professoras, dos funcionários. Como que isso tem feito a diferença na vida do filho de vocês e de que forma ele demonstra isso? Vocês percebem que ele demonstra isso no dia a dia? As crianças não tratam o Luan com indiferença. O Luan é uma criança do jardim, ou da turma, tranquilo, né? Então, assim, a condução que se tem, ninguém percebe, assim, que ele é diferente. Sabe que ele é agitado, que às vezes ele vai ter crise. Os pais são muito abertos, todo mundo conhece o Luan, porque o Luan é muito falante. Então, quando chega, oi Luan, oi Luan. Então, quando eu chego, assim, que eu começo a andar aqui, todo mundo já conhece o Luan. Então, ele é uma criança muito querida pelos pais, pelos funcionários, pelos colegas. E a importância disso, que inclusive os convites para as festas de aniversário, né? Então, os pais mandam os convites, as professoras colam na agenda, porque a gente tinha medo, né, devido ao comportamento dele, de não ter essa interação. E assim, ver o carinho das crianças com ele, né? Não foi assim, vou convidar por obrigação. Então a gente não sente isso, a gente nunca sentiu isso. Na jornada da Luna, do Luan aqui na escola, teve algum momento que foi mais marcante de um dos dois ou dos dois? Teve algum momento que foi mais marcante para a família de vocês? Mesmo no lockdown, a escola ela sempre fazia algumas coisas pra gente poder se ver com segurança. Então, nos convocaram porque eles queriam dar uma lembrança para as crianças. Eu não lembro se foi no Dia das Crianças ou na Páscoa, mas foi uma data comemorativa. Então a gente subia com o carro nessa rua aqui e aí todo mundo de máscara aqui de fora, tinha os personagens, né? Todo mundo colorido, era tinha balão, não era? E aí as crianças vieram vestidas, mas elas não podiam descer, né? E toda uma festa, mesmo naquele empecilho da gente não poder, né, se relacionar. Mas assim, como se tinha muito tempo fechado e sem esse contato, pra mim foi emocionante. Hoje, quando eu vejo as fotos, eu ainda fico emocionada, sabe? Então, dito tudo isso, né, a história de vocês que começou no SESC, da família de vocês que começou no SESC e que continua esse relacionamento, né? É um casamento que o SESC faz parte, né? Literalmente vocês casaram com o SESC também. Então eu queria que vocês deixassem, assim, uma mensagem pro SESC, né? É claro que o SESC é uma instituição, mas o SESC também é formado por pessoas, né? Então, tendo isso em mente, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem pro SESC. Primeiro quero agradecer mesmo. Depois que a gente vira pai, né, eu acho que toca mais os filhos. Então, essa parte escolar que o SESC tem. Então, o meu recado é gratidão, né? É a palavra, como o Leopoldo falou. E principalmente pelas pessoas. Eu falo que nós somos feitos de retalho, né? E eu, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu sou feita de muitos retalhos de pessoas que passaram na minha vida aqui. Então, pessoas que já passaram, pessoas que continuam, né? Mas que todas elas deixaram um pedacinho, meus alunos, né? As professoras dos meninos. Então, assim, é um lugar que eu nunca vou esquecer, porque a gente fala que a vida da gente, ela não se faz dos lugares, mas das pessoas que estão ali nos momentos que nós nos encontramos, que traz significado para a nossa existência, né? Eu quero muito agradecer vocês. Antes desse momento aqui também nós já estivemos juntos, né, gravando, acompanhando vocês aí na rotina do SESC, então eu quero agradecer muito, dizer que enquanto funcionária do SESC eu fico muito feliz de saber que a gente faz parte da história de vocês e quero finalizar dizendo que aqui no SESC o extraordinário são vocês, então muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. E aí, curtiu o nosso episódio? Eu gostei demais! E aqui é assim, viu, gente? No SESC, o extraordinário é você. Eu te espero no nosso próximo episódio para você conhecer histórias como essa. Até lá!